Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Oi, Dedéia, Lu, boa noite pra vocês, meu povo. Vamos entrando e vamos mandando aviãozinho pro pessoal, hein? Vamos lembrar o pessoal que agora, 8h30, tem uma live muito especial. Já vai convidando aí, eu vou convidar aqui também, meus amigos. Vai mandando aviãozinho aí pra todo mundo. Deixa eu ver aqui. Tchananã, vai mandando aí os aviãozinhos, pessoal. Oi, Aninha, tudo bem? Cleonice, tá boa? Como é que vocês estão aí? Como é que tá a segunda-feira de vocês? Tá joia? Maravilhosa! Já vamos convidando o pessoal aí, que o assunto hoje é, ó, utilidade pública, hein? Todos nós precisamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bora, bora! E aí, gente, hoje eu nem tô em casa, olha só. Hoje eu tô aqui em Aracaju, tô aqui no quarto de hotel, ó, sentada no chão. Me organizei aqui como deu pra poder fazer essa live, que já tava marcada, maravilhosa. Mas eu não podia deixar de levar esse conteúdo pra vocês. Então, tô me virando aqui nos 30, mas vai dar tudo certo, hein? Combinado? Vai dar tudo certo! Oi, 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 Angélica, tudo bem? Boa noite. Já vai chamando o povo, vai mandando os aviõezinhos aí para todo mundo. Isso. Maravilhosa. Tá cortando? Mesmo? A minha internet tá boa aqui, para mim não tá cortando não. Deu? Ó a Sidoca aí, ó a Sidoca. Mesmo em Aracaju tem live, hein, senhora? Fica aí, manda para seus colegas do CEMEI todas, para elas participarem dessa live aí, ó. Porque sempre a gente, na rede municipal, recebemos alunos autistas. Então, é muito importante a gente adquirir conhecimentos, né? E cada vez mais se aprofundar para a gente poder saber como lidar, certo? Boa noite, Neuro Jade. Oi, Jade, tudo bem? Então, vamos lá, meu povo. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Carla. Sou funcionária pública, né? Trabalho na educação e de um tempinho pra cá eu desenvolvi esse projeto do @bemcarla, que é realizar lives toda segunda-feira. Ai, que bom, fico feliz, Cleonice. Lives toda segunda-feira com convidados diversos e muito especiais para falar sobre temas que tá aí na sociedade. Então, se você não me acompanha, já começa a seguir. Toda segunda eu realizo lives aí com pessoas maravilhosas. Hoje vai ser com a neuropsicopedagoga, né, para trazer muito conhecimento pra gente. E é isso. Sou mãe, sou empreendedora, trabalho também aqui com as mídias sociais e estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, ok? Muito obrigado pela participação de todo mundo até aqui. E eu já vou convidar eu já vou chamar minha convidada, porque eu quero explorá-la o máximo possível. Eu quero muito que vocês também já comecem a segui-la, que vocês participem conosco desse bate-papo. É um bate-papo gostoso mesmo, entre amigos aqui, né? Eu tenho algumas perguntas para ela, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer situação, vocês podem ficar à vontade também para perguntar. À medida do possível aqui, eu vou puxando a pergunta de vocês também, tá bom? Muito, muito, muito bem-vindo para todo mundo que tá chegando aí. Vambora, deixa eu convidar a minha amiga aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Enquanto isso, vocês vão mandando aí os aviõezinhos. Bora lá. Lucilanda. Aqui, chamei. Aí, Ai, maravilhosa! eu assustei, Por quê? porque Deu tava uma sumida. sumiu e tava cortando, caiu. Falei, meu Deus. Não, mas agora ó, já deu tudo certo. Primeiro, boa noite, Boa Lucilanda. noite. Que prazer receber você aqui no Bem Carla de novo, que não é a primeira vez, né? Eu ia já te apresentar e dizer um monte de coisa, mas hoje eu tô aqui com o meu estúdio hoje, ele tá, como te fala? No Improviso. improviso, né, Brasil? Então, eu não tô com o meu notebook aqui, com a minha pauta aqui à mão. Eu vou deixar essa, então, primeira parte para você poder se apresentar. Você que não é a primeira vez que vem no Bem Carla, já é a segunda vez que a Lucilanda vem. A primeira vez foi muito bacana, a gente conheceu um pouco da história dela e falamos, no geral, sobre muitos assuntos, né? Criação de Sim. filhos, enfim, Educação muita coisa positiva.
Isso, muita coisa bacana. Ó, o Elias tá aqui comigo e tá ligado. É isso aí, amigo, não perde não. E a segunda vez a gente pensou, não, a gente vai ter que fazer uma live só para falar sobre isso, né? Porque é um assunto que muitas pessoas têm muitas Sim. dúvidas e por mais que a gente ache que a gente está preparada, sempre é um caso novo, né? Um caso diferente. Sim. Então a gente falou, não, então vamos marcar e nada melhor do que ser no início do ano, né? Também, porque as pessoas, geralmente as escolas estão começando agora, estão recebendo aí os seus alunos, né? Os pais estão começando a descobrir, por exemplo, então quanto melhor, mais precoce ele descobre, melhor ainda. Informação. Então, a gente ficar atento aos sinais que você vai contar pra gente. Então, é por isso que a gente escolheu esse tema hoje, certo? Vamos lá, Certo. se apresente então pro pessoal, conta aí quem é a Lucilanda. A Lucilanda é uma pessoa que gosta muito de estudar, já trocou de profissão inúmeras vezes, eu espero permanecer na neuropsicopedagogia. Porque eu me encontrei na NeuroPP como educadora, como mãe, como pessoa que gosta de ajudar o próximo. E a neuropsicopedagogia permite que eu identifique essas pessoas, que ajude as dificuldades de aprendizagem e que estenda a mão para a família, que eu encontro muitos casos que eu quero compartilhar com vocês, a importância da informação. E aí, você vai encontrar essa informação onde? Aqui no Bem Carla. Ai, maravilhosa! É sobre marketing, é tudo, mas é isso, Brasil. Conta pra gente, hoje o nosso tema é autismo, certo? Conceitua pra gente, o que é o autismo? Para quem está acompanhando aqui, nunca nem ouviu falar nesse nome, ou ainda não teve a oportunidade de conviver com alguém, enfim. O que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá, o que isso significa? Significa que o indivíduo, desde a sua formação, ele tem neurônios funcionando de maneira diferente dos neurotípicos. São pessoas neurodivergentes, neuroatípicas. Hoje a gente usa muito o termo mãe típica, mãe atípica, porque são famílias que têm pessoas TEA. Nós usamos o TEA porque é o transtorno do espectro autista. É a sigla. Esse termo vem lá de trás. Primeiro foi a síndrome de Asperger, porque quem começou o estudo e descobriu, aí levava-se o nome. Então, síndrome de Asperger, transtorno do desenvolvimento global, tantos nomes. Aí, hoje chegou-se ao TEA. Então, a gente nem usa assim, ó. Por exemplo, nós não usamos assim, ó. Fulano tem TEA. Não, é um equívoco. Paulo é TEA. Paulo é autista. A pessoa é. O transtorno do neurodesenvolvimento não é uma doença. Entende? Entendi. Não é Aham. algo que vai deixar de existir. É a pessoa. É o desenvolvimento dela. E já vou até entrar numa questão, porque assim, nós estamos em 2023 e ainda não está totalmente fechado. Ainda tem muitos estudos e para justamente descobrir quem são essas pessoas. São muitas. Cada vez mais que há estudos e pesquisas relacionadas a esse assunto, nós encontramos mais pessoas diagnosticadas. Então, eu já escutei muito assim, nossa, agora tudo é autismo. Por que agora todo mundo recebe diagnóstico de autismo? Não é que agora todo mundo recebe, é porque como houve mais estudos, mais pesquisas, percebe-se melhor essas pessoas. E um meio de perceber é a informação. Então, por isso que é tão útil essa live aqui hoje. Porque nós temos está sendo recorrente agora o diagnóstico tardio. E outro ponto importante, porque já vai me linkando tantas perguntas. Não, e o pessoal está fazendo perguntas aqui também. Nossa, eu sou péssima para acompanhar essas perguntas. Se você Mas conseguir pode deixar que eu acompanhar. acompanhe aqui, eu te passo, tá? Pode seguir aí, que quando der uma pausinha eu faço. Tô notando, Álvaro. Uma coisa que eu percebi é que, assim, a partir do momento que houve
essa questão de maior quantidade de diagnóstico tardio, principalmente mulheres, que é um ponto também a se falar, a sociedade, de um modo geral, começou a questionar o diagnóstico. Já não é fácil ter o diagnóstico. Começaram a questionar porque, tipo assim, ué, agora tudo é TEA. Só que aí, a pessoa TEA, ela já se sente deslocada da sociedade. Ela já se sente a estranha. Então, para ela entender que ela, por exemplo, ela encontrou a turma dela. Tá, eu sou TEA. E aí, há essa discriminação, descredibiliza o diagnóstico, a pessoa fica perdida. Porque, normalmente, quando há dificuldade de perceber as características, é do nível 1 de suporte. Alguém perguntou quais são os níveis, né? Sim, São sim. 3 níveis. O nível 1 de suporte, que as pessoas consideram como leve, que foi considerado por muito tempo a questão da síndrome de Asperger, são pessoas que, no meu ver, sofrem muito. Porque, por exemplo, eu e você fizemos magistério. A gente quase não estudou sobre autismo, né? Assim, mas na nossa época... Era bem... Não, acho que nem ouvi falar lá. Eu só ouvi falar na faculdade. Naquela época, qual era a nossa visão, por exemplo? É relacionada ao nível 3, que é aquela característica mais perceptível, que é a pessoa muito calada, não olha nos olhos, agressiva. Então, Irritada, a gente... né? Irritada. Realmente são características. Mas não é só isso. O que os estudos demonstram, e que é a base para o diagnóstico, por exemplo, do autismo, o principal prejuízo é na comunicação. E você, como boa comunicadora, você percebe que a comunicação não envolve só a fala. Então, o autista, por exemplo, uma característica é a falta de empatia. Não é que ele não goste das pessoas, não é isso. É porque falta uma sensibilidade a mais para entender, para conseguir perceber o que o outro sente e tal. Isso é regra? Não, nós estamos falando de um espectro, ou seja, é algo muito amplo. Então, por mais que existam, por exemplo, 10 pessoas TEA no mesmo lugar, elas vão ser muito diferentes. Percebe a importância da informação? Nós temos indivíduos com características bem sutis e nós temos indivíduos com características bem marcantes. No modo de andar, que é a marcha estranha. Você pode... Eu estou falando, você está tentando aí de casa e você perceber. Eu gosto disso, de você lembrar de pessoas... Vocês que estão acompanhando aí também vai fazendo esse trabalho mental de, às vezes, não ter prestado atenção em determinados, vamos dizer que sinais, né? Sim. Que a gente pode perceber. Então já começa a ficar ligadinho aí. E por que as pessoas falam a respeito do diagnóstico tardio? Mas por que não percebeu quando criança? Falta de informação. Principalmente quando há pais de primeira viagem. Não se tem o comparativo de outro desenvolvimento. Entende? Então, aquela fala assim, cada criança tem seu tempo. Ok, mas nós devemos observar os marcos de desenvolvimento infantil. Muito importante isso, porque o nível de suporte, ele é bem sutil. E o nível de suporte é no sentido assim, de não conseguir processar, por exemplo, uma rotina. Vou te dar um exemplo. A pessoa não conseguir entender e processar qual o passo a passo de uma rotina de lavar vasilha. Entendeu? Então, aquele adolescente, sabe aquele adolescente que tudo para ele é atribuído à preguiça? Cuidado, nem tudo é preguiça. E bem parecido com essa preguiça, nós temos outro transtorno do neurodesenvolvimento, que eu só vou mencionar, porque é muito confundido no diagnóstico, que é o TDAH. O TDAH também teve uma época que foi moda, né? Assim, quando não se sabia direito o que era,
Aí falava, esse menino é hiperativo, nananã. Eu acho que isso também dificultava um pouco, né? O senso comum, quando se Sim, apropria de alguma nomenclatura, acaba atrapalhando um pouco que ele quer dar o diagnóstico. O Álvaro colocou aqui, ó, quando você estava falando dessa questão dos pais que não percebem, né? Ele estava falando aqui que acha que percebe, mas não aceita. Fica torcendo para não ser, para passar, né? Não, é só uma tem fase, não casos. vai passar, né? Tem Então casos. acontece também, né? Tem casos realmente que os pais, eu já tive caso na escola enquanto eu estava em CMEI, de chegar e falar assim, essa criança é autista. E as pessoas, não, eu falei, eu não tinha o conhecimento de hoje, Uhum, mas já tive outras vivências. Então, eu tive o Vinícius da minha vida, que foi um aluno assim que me ensinou muito, e de maneira uhum, crua, mas totalmente empática, eu apaixonei por esse mundo assim, e assim, nunca deixei de querer saber algo mais. E uhum. Vinícius, o Gugu foi outro que mudou a minha vida, outro autista que mora no meu coração. Eu espero lembrar deles durante muito tempo da minha vida. Eu tive. Agora o outro eu vou esquecer o nome, porque eu não tive tanto Ó, contato. a Carla da Focinho falou que esse assunto muito interessa porque ela tem um filho TDAH e uma sobrinha autista, olha. Mãe de Teia aqui, ó, a Rosiluz também, mais síndrome rara, que bacana. A Carla tá falando aqui que na época do filho dela não era falado, né? O TDAH foi tratado como hiperativo, Sim, pois ele agora tem 32 anos, que é o caso dos diagnósticos tardios que você estava falando, né? e Da é falta de clareza. muito importante essa questão de procurar. Você, mulher, que se sente muito diferente, porque há uma determinada fase da nossa vida que a gente fala, a gente não tem condição. Quando você é muito julgada, deixa eu te explicar uma característica. Aquele processamento de antes de fazer, por exemplo, um encontro social, ter que trabalhar muito a mente para eu vou chegar lá, eu vou verificar, eu vou observar, eu vou sorrir. Isso é uma característica. A pessoa, ela tem essa dificuldade de saber como agir nesses ambientes. Eu tenho certeza, Com mais pessoas, né? eu tenho certeza que muita gente aí falou assim, porque é muito comum vários sintomas. Por exemplo, autossabotagem, síndrome da boazinha. A gente está estudando muito a respeito disso. Daquela Síndrome da menina do. boazinha? É, faz Conta um parte. pouco pra gente. É a menina boazinha que faz tudo, que é sim para tudo, que quer agradar a todo mundo e depois dá uma ressaca social, que essa ressaca social é muito séria, que é muito confundida com depressão. Percebe o tanto Hum, que é tênue esse diagnóstico? Ele precisa de muitas mãos. É multi. Por quê? Por exemplo, o paciente chegou para mim, neuropsicopedagoga. Eu trabalho com questões de aprendizagem, mas no decorrer da minha avaliação, eu posso identificar um comportamento que, opa, acendeu uma luzinha. Faço algum teste relacionado a TDAH ou autismo, porque aí vai dependendo da avaliação que eu vou verificar. Chego nos pais e falo: olha, a hipótese levantada é autismo, aí eu vou indicar os profissionais. Hoje, já estou pulando lá para o diagnóstico. Carla, nós vamos falar de tudo. vamos, depois eu te organizo. O que acontece? O diagnóstico é muito importante procurar médicos especializados. O que está acontecendo? Eu não quero brigar com o médico, pelo amor de Deus, isso é uma confusão. Mas nós temos todos os tipos de profissionais. Então, você tá com suspeita? Deixa eu te falar, você não é doida, mãezinha? Porque o que eu já escutei e recebi de mãe chorando no meu consultório, porque o psiquiatra disse que o filho dela vai ficar um inválido, não consegue pensar. Não é assim, gente. Então, antes, faça uma pesquisa, procure um neuropsicólogo que tem alguma especialidade que relacionado à aba, relacionado à TEA, alguém que já tem uma sensibilidade para enxergar essas características. E não é fácil. Vou falar que não é fácil, vou falar que é complicado. Eu estou passando por um processo de avaliação com meus 2 filhos, porque estudando
identificando algumas características que falam, opa, tem alguma coisa aí, e fui para a NeuroPP, e agora procurei uma neuropsicóloga maravilhosa. Ah, ela está aqui. Ela tá aí? Tá Conta aqui. pra gente. E indico para vocês, quem me procurar no direct, eu já mando o contato dela. Infelizmente, ela não atende a adulto, mas eu tenho outro lá para indicar. Então, essas pessoas são muito importantes, os testes são muito válidos. Hoje, nós temos a possibilidade de ter algo mais seguro, sabe? Uhum. E esse assunto, gente, é tão pertinente, por quê? Nós vivemos, percebe o tanto que a gente fala a respeito de suicídio? Dentro dessa questão, há outras. Porque é uma característica muito forte relacionada às pessoas neurodivergentes, essa questão de não entender muito por que ele é assim, tão diferente. Percebe? E aí já leva para outro lado. Então é muito importante isso aqui. Essa live precisa ser muito compartilhada. Você que está acompanhando a gente aqui, compartilha. Sim. Perceba que na sua família provavelmente tem alguém, sabe? É verdade. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são muito visíveis ou quase imperceptíveis. Então a gente tem que ficar atento. E não culpe essa mãe. Eu falo mãe porque é a maioria, tá? Que fica culpada, se negligencia quando descobre. Há o caso que o Álvaro falou, de não querer aceitar. Há sim esse caso, que a gente chama que é a fase do luto. Permita que essa família viva essa fase de luto, porque ela idealizou aquela criança. Então, assim, é o direito dela. A Kelly colocou aqui que descobriu recentemente que a filha dela é autista moderada. Deixa eu ver o que mais aqui. Nananã, pura verdade, corações. Aqui, tratei meu filho com jogos, quebra-cabeça para trazer para ele concentração. Consegui que ele fique sentado. Como deu certo, o pediatra ajudou muito na época, que nem se falava muito de TDAH, né? Maravilhoso. Mas me fala uma coisa, para as pessoas que estão acompanhando aqui, que talvez sejam leigos no assunto. A criança, ela já nasce com esse transtorno ou ela adquire esse transtorno? Nasce, vem lá da gestação. Tem algumas literaturas que falam assim. Tem um livro, esse livro aqui, ele fala o seguinte, é bom lembrar a data, ele é de 2018. Então, algumas coisas já vão mudar, tá? Porque, igual eu falei, tudo tá mudando, inclusive DSM-5, tá? O DSM-5 agora já tem a nova edição, que é o DSM-5 TR, que já vem trazendo também mais clareza a respeito desse diagnóstico. Porque o DSM-5 é a base do médico, é a minha base, é a base do neuropsicólogo, do fonoaudiólogo, para a gente entender essa questão dos transtornos mentais, tá? Ele é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Eu tive que ler, porque eu não vou decorar esse nome todo. Então, esse livro que eu mostrei para vocês de 2018, ele trouxe umas observações interessantes que atribuía-se também à observação de que as crianças que tinham privação de oxigênio assim que nascia, eles perceberam essa característica de características de autismo para frente. Hoje, com o meu conhecimento de hoje, que não é o máximo, tá, gente? Eu acho que a gente nunca vai chegar assim. Aqui eu vou... Até o último dia de vida, né? Sim, eu sou dessas, eu acho isso. Todo mundo pode aprender. E o que a gente vê com relação ao autismo? Que é uma das coisas, é genético, ou seja, vem ali da linha. Então, por mais que você não veja que o pai ou a mãe tem características, já veio. Então, tem essas situações. Tem a situação, que está sendo muito comum, de você observar já nos pais. Um ou outro Então, é muito importante, quando você perceber, por exemplo, que, vamos supor, você viu uma diferença no seu filho, já levou na neuropsicóloga, aí depois foi no neuropediatra, no pediatra, e aí os médicos diagnosticaram, ok. Começa a olhar você, começa a olhar o pai da criança e vai procurar. Mas para que procurar diagnóstico? Gente, diagnóstico é qualidade de vida. Olha que maravilhosa aqui, ó.
A Kelly tá dizendo a Cida do CMEI, Cida, minha amiga, ó, indicou para ela essa live que tá ajudando Ah, que bastante. bom, Kelly, toda a gente. equipe do CMEI, com a filha de 3 aninhos, Araná. Que bom, Kelly, esse é o intuito. Esse é o E o intuito. bom é que essa live fica gravada lá na bio, depois você pode voltar, se não entendeu alguma coisa, você pode assistir de novo, né? Pegar as Compartilha. informações, compartilhar também. Mas é interessante observar e pensar sobre isso também, porque a gente sempre fica, né, quando se é mãe e tudo mais, fica se culpando por isso, né? Ai, onde foi que Sim, eu errei? O que que eu fiz? Por que que só meu filho é assim? Então, é bom esclarecer essas causas, né, que até então a gente tem colocadas, para facilitar o entendimento também e a aceitação também, né? Não é algo que se aceitação. desenvolve depois, mas já nasce assim. E a mãe que começou a perceber esses comportamentos diferentes, geralmente, com qual idade é mais fácil começar a perceber isso? Visto que tem esse período de desenvolvimento da criança, né? Que muitas vezes pode Exato. confundir, principalmente quem não tem, no caso dos pais e tudo, não tem essa leitura tão Uhum. elaborada nessas questões educacionais, talvez eles não consigam perceber tão precoce. Não dá pra gente dizer assim, pega essa receita de bolo, andou com tantos anos, cheque. Eu já vi diagnóstico da justificativa da criança ser autista porque andou com 1 ano e 4 meses. Oi? É um conjunto. DSM-5, ele te traz, nossa, uma quantidade gigantesca de folhas para a gente, ali nos critérios, avaliar todo o desenvolvimento daquela pessoa. Então, não é uma questão, por exemplo, não é assim, meu filho fica só enfiado no quarto. Não, gente, não é só isso. Vocês vão observar, questão de fala, lembra que o prejuízo maior é de comunicação? A pessoa não consegue, para ela é difícil falar. Hoje, qual que é a principal característica que já acende o alerta? Atraso de fala. Atraso de fala já demonstra algum transtorno. Então, você vai procurar o fono, você vai procurar um neuropsicólogo para a gente investigar ali. No caso, as pessoas vão me procurar neuropsicopedagoga para prejuízos na aprendizagem. Então, você vê que são vários nichos, são várias pessoas para ajudar. É claro, o que acontece? Que os pais ficam perdidos e não sabem. Se ele for num pediatra que não acompanha os marcos, o pediatra vai falar normal. Como eu já tive casos, por exemplo, na minha família, de falar, tá atraso de fala. Olha, vai olhar essa gagueira. E a pediatra fala, tá normal. Não está normal. Não estava, tanto é que não estava, né? Mas o que tem se trabalhado muito para o diagnóstico precoce. Qual que é a importância do diagnóstico precoce? A possibilidade de tratamento, a possibilidade de desenvolvimento. Então, o que acontece? Nós temos vários níveis. Nós temos o nível que não suporta barulho, que tem crise, que faz flapping, assim com a mão, mas não existe só esse. Isso aqui é. Quem não faz isso? Não significa que todo mundo que estrala os dedos. Né? Então, são várias questões, sabe? Aí o que acontece? A expectativa é que esse indivíduo se desenvolva mais. A ciência ABA, na verdade, a ciência ABA, ela traz isso. A possibilidade desse indivíduo ali, por exemplo, eu tenho pessoas que precisam das cartinhas, dos cards para visualizar. Vocês já viram, por exemplo, em escola que são adaptadas, que tem no banheiro, abre um desenho, abrir a tampa, fazer xixi, fechar a tampa, dar descarga passo a passo? Dependendo do nível de suporte, esse passo a passo tem que estar visível. Porque a pessoa não consegue assimilar isso, então ele só olha e sabe o que vai fazer. Pode ser um autista não verbal, ele não consegue. Pode ter mutismo seletivo, que ele fala a hora que ele quiser. Tem indivíduos que não têm uma fala bem construída e às vezes as pessoas não identificam. Gente, é uma gama gigante de características. Imensa, né? Imensa. O Álvaro colocou aqui, exercícios de estimulação cognitiva ajudam nos 3 níveis do espectro autista? Todo estímulo é importante.
Todo o estímulo. Só que aí o que acontece? A gente avalia justamente para saber qual tipo de estímulo. Por que a avaliação ela é importante? Ela vai rastrear como o sistema nervoso funciona. No meu caso, eu rastreio como o sistema nervoso relacionado à aprendizagem está funcionando. O neuropsicólogo vai rastrear em todos os sentidos. Para vocês terem uma ideia, o bom desenvolvimento de estimulação e para também habilidades cognitivas, nós temos fono, para trabalhar a questão da fala, então estimulação da fala. Eu, no caso, vou trabalhar com a estimulação relacionada à aprendizagem. O psicólogo e o psicopedagogo também relacionado à aprendizagem e emoção. O psicólogo vai trabalhar muito, nossa gente, vai trabalhar muitas coisas. Comportamento, que é o AT também, o aplicador ABA, que hoje a gente tem na escola, em casa, e precisa, tá? O psicomotricista é de extrema importância, ele que vai trabalhar a questão motora. Lembrando que o desenvolvimento humano gente, se eu fosse, eu vou dar uma aula aqui. Desenvolvimento humano, percebam que é uma construção de várias coisas. Então, nós dependemos de tudo, é motor. O desenvolvimento motor reflete lá na escrita, lá na leitura. Então, essas pessoas neuroatípicas, o que acontece? Elas precisam de ajuda. Umas menos e outras mais. Então, por exemplo... Mas muita gente também não tem essa paciência de aguardar e nem passar por todos esses profissionais, que na verdade não existe uma especialidade só que dê conta de todo ser humano, né, de forma integral. Então, por isso essa necessidade de passar em vários profissionais que têm foco em uma área distinta, para depois de tudo isso conversarem e chegar num diagnóstico mais próximo daquilo que aquela criança, ou aquele indivíduo tem. E nós seria isso? Temos muito diagnóstico errado. Então, por isso que eu falei para procurar alguém que tenha mais vivência com o TEA, o autismo, porque é algo que está muito sensível. Eu acredito que já melhorou muito, mas nós vamos precisar de mais empatia, um olhar mais, com a mente mais aberta às necessidades daquele indivíduo. Principalmente mulheres têm essa dificuldade de diagnóstico tardio. Então, o que acontece? As mulheres, elas têm mais neurônio espelho. E aí, o neurônio espelho, a gente faz muito masking, a gente mascara muito, a gente imita muito. Então, para a mulher conseguir ser diagnosticada, ter esse aval dos médicos, né, da equipe, ela vai precisar procurar um bom profissional. Uma pessoa que entenda, que enxergue as especificidades dessa mulher. E sabe o que é comum? Porque são muitas diagnosticadas com bipolaridade, com síndrome de burnout, depressão, mas que na verdade o diagnóstico é autismo. O Álvaro está perguntando se a equipe multidisciplinar já é contemplada pelos planos de saúde. Então, o que acontece? Eu não sou. Então, pra vocês terem uma ideia, o meu atendimento é um particular... tratamento, assim, é um diagnóstico, então, que acaba saindo caro para a família. Sim. Já foi muito mais caro. O Marcos Mion, filho dele, autista, vocês imaginam, ele tem esse desenvolvimento devido a muito estímulo, ter acesso. Não é fácil ter acesso, principalmente no SUS. Então, o que o SUS oferece muito hoje? Fono, você encontra boas fonoaudiólogos, que é importantíssimo. Psicólogo também, mas não é aquele acompanhamento frequente. O autista precisa do acompanhamento frequente, sabe? O que eu sinto muita falta, capacitação dos professores. Olha, eu não quero bater, gente, eu sou professora, mas é muito chato isso. Eu convivi com muitos professores que são especialistas em, sei lá, tudo quanto pós-graduação, mas não tem empatia. Não está ali disposto a aceitar. É muito sério. Eu já cansei de oferecer palestras e as pessoas fecharem as portas porque acham que sabem demais. E eu falando, gente, essa criança precisa de ajuda.
Não adianta você pegar uma criança e falar alto no ouvido dela. Ela não tem problema auditivo, ela não está entendendo o processo das informações. Percebe? São tantos cuidados, sabe? Por exemplo, autistas que têm muita sensibilidade auditiva. É claro que ele vai passar mal no CMEI, na escola, é muito barulho. Então você imagina, é uma pessoa que não consegue se adaptar ao meio. Ela precisa de necessidades. Eu tive um caso eu estava refletindo nesse caso hoje, de uma garota, eu ainda estava em sala de aula. Hoje eu vejo que a menina tem características de autismo. E chegou aí pessoas avaliarem, não, essa criança não tem nada. É muito sério uma pessoa sentar uma tarde e falar não tem nada. É muito sério, isso é uma vida. Então a gente precisa de mais empatia, nós precisamos de mais compromisso com a vida, porque há muitos casos de automutilação, há muitos casos de desistência por não saber como acompanhar essa sociedade. Sim, Álvaro. Tem que ter um professor auxiliar. E, infelizmente, não. É lei já. Infelizmente, não está acontecendo isso. Outra lei que eu não estou vendo ser cumprida. TDAH e disléxico precisa de acompanhamento. Em sala de aula, apoio. E o que eu sou contra? Eu sou contra o apoio não ser especialista. Pronto, falei. A minha comadre está falando aqui, pelo SUS existe uma demora de até 6 meses para conseguir um laudo. CMEIs não querem ficar com crianças sem laudo. Os pais com crianças autistas sofrem com toda essa dificuldade. É muita burocracia, né? Muito. E como é um diagnóstico que não é rápido, então acaba se tendo um sofrimento das duas partes, né? Parte da família que precisa se organizar com essa criança, a escola que às vezes não se sente apta a receber essa criança sem as informações e por aí vai. A gente pode perceber todos os lados, é claro. Não tem assim, o culpado. O sistema em si já é falho. E não é que existe só professores malvados, não é isso. Mas é porque ele não tem um apoio do sistema. A prefeitura não quer enviar profissionais qualificados, aí fica uma professora com 4 autistas em sala e mais 20 neurotípicos, então o que acontece? Essa pessoa também vai ficar doente. Não estou falando que o autista é doente, tá? Eu falo também porque toda aquela sociedade, aquele núcleo social ali daquela sala já não vai funcionar como deveria. E aí, lembra que eu falei isso, que são vários critérios para se chegar ao diagnóstico? São várias mãos, por isso que demora. E como o sistema de saúde nosso já não é excelente, mas olha, muitas pessoas de fora do país não têm o que nós temos, tá? Para nós, sim, a realidade do diagnóstico fora é pior. A Carla aqui tá falando que o Ministério Público resolve. Então, no caso das mãezinhas e tudo que tá passando por essa dificuldade de conseguir atendimento, assim como tem dificuldade, às vezes, em conseguir vaga em CMEI e tudo mais, pode acionar o Ministério Público, né? Nós temos uma advogada aqui em Goiânia, eu esqueci agora, mas depois nos comentários eu marco a arroba dela. Ela é mãe atípica e ela é ótima para essas informações dos direitos, tudo referente ao direito, porque ela é advogada, então ela posta lá e eu sigo. Outra indicação é a neuropsicóloga Luciana Xavier, do @neuropsicolux. Muita informação, tem um curso chamado Autismo e Elas, que eu estou apaixonada. Então, essas informações que eu estou passando para vocês é formação. É uma informação através de formação. É através do DCM-5, é através de muita leitura, muito estudo, cursos atrás de cursos, para realmente ser mais sensível e empática com essas pessoas. Tem a Giana... A Giana, ela, não, só para a gente fechar aqui, ela colocou que na escola que ela trabalha, se a criança consegue se alimentar e higienizar sozinho, não consegue o auxiliar.
Aí a Janaíne colocou: a vida de professor que tem um aluno que apresenta sinais de TEA e a família não aceita. Trata a situação da criança como manha. Isso é o que mais complica, né? Sim. A Carla falou aqui mais uma vez da lei, né? Que precisa ser cumprida, né? Sim. Enfim. Gente, essas coisas relacionadas à direita, quanto mais a sociedade se colocar, não só as pessoas que estão ali dentro do espectro, não só os familiares, mas a sociedade em si enxergar a necessidade de serem aceitas, sabe? Fala-se tanto de inclusão, mas a gente não vive inclusão. Não adianta falar que não vive, sabe? Eu tenho situações de diretores de escola particular querer segregar, isso muito me chateia, barrar, porque é muito comum aqui em Goiânia. Agora não pode barrar. Uai, gente, se fosse... De criança com qualquer tipo de necessidade específica, né? Isso é fato. Eu entendo que não é fácil. Igual eu falei, não há um culpado. Nós precisamos de todos. Todos. Nós precisamos mudar o jeito que a gente está agindo. Não é um problema daquela família. Nossa, quantas vezes eu vejo mães, sabe, assim, desfalecidas já, porque a culpa é dela. Não existe isso. Não existe que é só a mãe que veio dela a genética. Não, gente, não existe isso, tanto do homem quanto da mulher. Mas a mulher, inclusive, é mais difícil de se perceber que é autista, né? Eu já até me perdi aqui, eu tenho que falar alguma coisa, esqueci. Mas é isso, sim. E eu queria te perguntar o seguinte: a partir do momento que a gente fez o diagnóstico, você sabe mais ou menos quanto tempo demora um diagnóstico, assim, pela sua experiência? Ou não tem um tempo, assim, por exemplo, 2 meses, 3 meses? E enquanto não se tem um diagnóstico fechado, como que a escola deve se comportar e como que essa família deve se comportar, sabe? Nesse período de espera. É o meu caso. Nesse período de espera, a gente chora, a gente pede paciência, sabedoria, a gente tenta enxergar o outro. Lembra da educação positiva, de enxergar o indivíduo? Enxerga o indivíduo que está perto da sua casa, na outra live. Depois vai lá na outra live, dá uma olhadinha no que a gente conversou, se você ainda não viu. O mais importante é você perceber as necessidades dessa criança, desse adolescente, que é um público que tem ficado num vácuo, tá, Carla? Esse adolescente já tem as especificidades da adolescência, da transformação, e o diagnóstico tardio na adolescência tem sido muito grave, porque esse adolescente ele já não é considerado, é aborrecente. Gente, não fala isso perto de mim, não, por favor. Eu odeio essa... Nossa, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa que tem necessidades e que muitas vezes cada necessidade é negligenciada. Então, deixa eu te dar algumas coisas, alguns fatos que você vai chocar. Adolescentes fechados demais, não é que está na fase gótica, não. Ele pode ser autista, ele não gosta do social. Ele cansa, gente. Há um esgotamento mental com o contato social. Então, você trabalhou, Carla, hoje o dia nosso foi puxado. Nós estamos cansados, estamos aqui firmes e fortes. Quando a gente for deitar, a gente não vai sentir? Sim. Pensa uma pessoa que vários momentos do dia sente isso e depois sente tudo. Pode surgir as crises, entende? Então, assim, uma característica, não gostar de abraçar. Eu tenho relatos da pessoa sentir dor com o abraço. Poxa vida, então respeite isso. Ela sente dor com o abraço, porque a pele é muito sensível. Já uma outra característica, criança pequena que se bate. Sente dor, mas se bate. É muito birrenta. É uma característica do TEA. Não é só andar de ponta de pé ou não olhar nos olhos. Então, nós temos que estar atentos. Atraso de fala, às vezes se machuca e não percebe, que às vezes algumas pessoas equivocadamente acreditam que não sentem dor. Não é, que é resistência à dor, que também vai da questão do sistema nervoso.
Mais alguma dúvida aí da... A Luísa, boa noite, Luísa. Ela colocou, infelizmente, mesmo com vários casos que comprovam a necessidade da criança ou adolescente, dificilmente conseguem apoio. É a realidade, né? Infelizmente, a gente percebe que existe aí alguns esforços, né, trabalhando em prol, mas ainda é muito pequeno, assim, a gente precisa avançar ainda muito mais quando se trata dessas questões, né? Com relação à educação em si, a gente já tem um problema desde muito tempo. Então, para nós atendermos, de fato, as necessidades dos neurodivergentes, eu não sei quando que isso vai acontecer. E assim, há momentos que é necessário ali o grupo social, mas há momentos que não, gente. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Porque tem pessoas que falam assim, não existe essa segregação. Às vezes é necessário o afastamento ali social. Não estou falando que é todo dia, mas você tem que observar como que esse indivíduo funciona. Então, você vê que tem muita briga também e pouca ação. Sim, sim. E como que é o tratamento, Lucilanda, depois que já tem o diagnóstico? É através de medicação? É através de terapia? Tudo. Quais são as... Conta pra gente um pouquinho sobre o tratamento. Normalmente é assim. A psicóloga, quando é de plano, a psicóloga fica responsável pelo desenvolvimento do plano de intervenção ali. O neuropsicólogo, que é uma especialidade da psicologia, fez ali a avaliação neuropsicológica. O médico foi e acompanhou o neuropediatra, ou o neuro, né, que no caso foi um adulto. O adulto também, em alguns casos, ele vai fazer esse acompanhamento. Ele vai fazer as terapias, porque aí, se ele verbaliza, se ele consegue, ele vai para o autoconhecimento. Ele vai entender quais são os déficits dele e junto ali com a terapia, eles vão conseguir melhorar. Por exemplo, tem questões do psicólogo, dos neuropsicólogos sair, o tratamento é esse, por exemplo, colocar ele em situação social. Então, vamos lá na sanduicheria para comprar. Parece uma coisa tão boba, mas você vai levar o indivíduo e vai instruí-lo. Você agora vai lá no caixa, você vai fazer o seu pedido. E é um trabalho que às vezes não é imediato. Ele precisa perceber como isso é feito. E isso causa sofrimento para essa criança. Então, são N situações. Tem momentos, por exemplo, onde eu atendo, que a mãe leva, normalmente são as mães, leva o filho para a clínica e lá ele passa uma tarde. Ele vai para o psicomotricista, ele vai para a fono, ele vai para a neuro-PP, ele vai para a psico-PP, porque a neuro-PP e a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia, elas vão ajudar, não são separadas, mas cada um na sua função, entendeu? Ambas trabalham com a aprendizagem, mas a psicopedagogia também relacionada à emoção. A neuropsicopedagogia não. A neuropsicopedagogia vai trabalhar mais com relação à aprendizagem no desenvolvimento ali do sistema nervoso do nosso cérebro. Então, não tem uma receita de bolo, não dá. O mesmo instrumento não vai ser usado para aquele todo atendimento do dia. Não, cada indivíduo tem os instrumentos e suas necessidades. Por exemplo, uma coisa importante. Transtorno do neurodesenvolvimento não é transtorno de aprendizagem. Faz parte, o transtorno específico de aprendizagem faz parte do neurodesenvolvimento, mas não significa que todo autista tem déficit de inteligência. Não é isso. Não significa. Pelo contrário, nós temos extremos. Nós temos pessoas com dificuldade de aprendizagem ou até mesmo com deficiência intelectual e nós temos as pessoas com altas habilidades ou inteligência acima da média. Não significa que inteligência acima da média é também inteligência, são altas habilidades. Nós temos que verificar isso tudo. Quem vai ver isso? O neuropsicólogo. Acho que eu consegui responder. A Carla colocou aqui que ela está dando uma dica. O autista precisa ter um animal de estimação, ajuda muito na socialização, certo? Eu acredito muito que o animal, depende, tá, gente? É porque é cada indivíduo. Então, se ele tivesse... Você pode, no tratamento, tirando a sensibilidade dele, por exemplo, a textura do pelo,
mas eu acredito muito no tratamento com música. Eu vejo muita diferença. A musicoterapia, ela é extremamente necessária. Bom, né? Ela trabalha com questões, as ondas são muito importantes, as ondas sonoras, para o desenvolvimento do cérebro. Vocês não têm noção. Não vou falar muito disso aqui, porque não é nem tanto. A gente limita, por isso que é dividido. Acredito muito na ecoterapia, esse contato com o mundo, esse contato com a natureza, esse contato com o animal, eu acho que é transformador para qualquer ser humano. Maravilhosa. E deixa eu te perguntar, a família do autista também recomenda-se que ela faça terapia? Eu recomendo. Meu sonho, objetivo de vida é fazer a psicanálise e ajudar as mães. Eu quero muito ter esse foco de atender mães atípicas. É muito necessário esse cuidado, essa percepção. Elas têm uma questão de vida. Como é que eu falo? Agora me sumiu aqui a palavra, mas a qualidade de vida dela, de tanta carga emocional, fica baixa. Vocês viram esses dias um caso triste que a mãe faleceu e o autista estava com ela lá e ele não sabia, provavelmente... Pedir ajuda. O irmão, depois de tanto tempo, sentiu falta. Então, assim, dói saber que essa mulher precisou de tantos dias para alguém lembrar dela. Sabe? É verdade. Uhum. E deixa eu te perguntar outra coisa. A criança com autismo, quando ela chega à fase adulta, ela tem uma vida normal? A criança autista, quando ela chega na fase adulta, ela tem uma vida normal? Ela tem essa qualidade de vida através do tratamento, enfim, que ela faz? Lembra que eu falei que diagnóstico é vida? A necessidade do diagnóstico, independente da idade, ele traz um desespero, mas uma calma. Por quê? Porque você tem um norte de quem você procurar. Então, se já foi um diagnóstico tardio, mas que a pessoa já se desenvolveu de alguma forma, ele vai para terapia para começar a entender e se autorregular. Bom, eu sei que eu não consigo dirigir por conta disso, eu sou autista. Então, ok, eu não consigo. Então, não, eu vou procurar melhorar, eu quero melhorar. Por que o diagnóstico precoce é importante? Para a qualidade de vida dessa criança que necessita de apoio. E aí, até uma das questões da pauta é, consegue trabalhar? Sim. Dependendo do nível, sim. O nível de suporte 3 é mais complicado, precisa de mais ajuda, é aquele que precisa de assistência sempre. O autista, ele não vai aceitar todo mundo, ele tem as suas restrições. Inclusive, é muito importante dizer que talvez não será na primeira equipe multidisciplinar que vai dar certo, porque depende muito da efetividade. E uma questão muito importante, quem lembra de Valon? Questão da pedagogia com amor. O afeto, ele aciona a área de Broca no nosso cérebro. E aí produz as conexões, as sinapses para a aprendizagem. Então, percebam que a empatia, o afeto, ela vai proporcionar outros ganhos. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que é um quebra-cabeça, que o desenvolvimento ele depende de um todo, de várias peças? É assim. Então, às vezes o autista vai ter crises, mas por conta da conexão com aquela professora ali. Nós vimos esses dias uma professora que agrediu. Eu percebo, eu entendo que aquela professora devia estar esgotada, mas não justifica. Não justifica uma professora agarrar a mão de qualquer criança que seja, porque ela recebe mal, então sai. Então sai. Não justifica realmente esse tipo de tratamento do sistema com os educadores. Nada justifica, gente. Eu sei que não tem só um errado, mas novamente eu falo, o que vale é a empatia. É enxergar as necessidades, as especificidades de cada pessoa, sabe? É assim que a gente vai conseguir. De forma instintiva, foi assim que eu lidei com o Gustavo, com o Vinícius. Vinícius foi eu não sei nada do Vinícius, é a minha paixão, eu lembro dele demais. Ele tinha muita seletividade alimentar,
Então, eu não fiquei brigando com ele para ele comer. Não adianta. Não adianta. É prejudicial. Ele escolhia, ele não gostava da carne. Mas eu fiz com o meu jeitinho, sem tanto conhecimento, ele conseguir experimentar. Foi um dia? Não, foram várias tentativas. Mas a professora que estava em sala de aula teve que dar conta da turma enquanto eu cuidava ali do Vinícius. Inúmeras vezes, o Vinícius era já maior e pesado, e não verbal, a gente tinha que cuidar da fralda, e é importante ter esse cuidado, porque ele não sabia falar se ele estava defecado, não sabia falar se estava com muita urina, então a gente tem que ter esse olhar, porque quem que dá conta de ficar com queimadura? Uma criança de 6 anos com assadura, sabe, gente, é uma vida triste essas pessoas que precisam de mais suporte. Ele só tomava banho quando eu chegava, e eu junto, né, gente? Porque eu me molhava toda. Ele não tinha, ele tinha medo da água. Ah, menino, deixa de frescura. Cuidado com essas coisas, porque é medo mesmo, é receio, é não saber. Então mostra a água, o que é a água, a temperatura. Nossa, gente, é muita coisa. É muita paciência, é muito amor. Algo que você falou aí sobre a questão da empatia, acho que faz todo sentido, né? Não só para a questão do autismo, mas para qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano com empatia consegue estabelecer uma relação melhor, né? Seja na escola, em qualquer nível. Agora eu tô professora também no curso de enfermagem que eu estava te falando. E, enfim, é isso. Quando você trata bem o outro, quando você respeita o outro, você já recebe aquilo e a pessoa já se abre mais para a aprendizagem. Não tem jeito, não tem como ser diferente. Às vezes tem, como você falou, pessoas com formações, aí, altos graus de instrução, mas que no frigir dos ovos não consegue fazer esse relacionamento, porque até às vezes ele precisa de ajuda também, sim, né? Então... Sim. Muitas vezes não consegue fazer essa ponte, assim. Você viu que o nosso tempo aqui, ó, voou. Já? Voou. Ai, meu Deus. Juro pra você. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui. Eu deixo você falar as coisas que você quiser. Eu ia falar mesmo para você dar o seu recado e em seguida você deixar o seu contato pro pessoal que quiser. Não, a gente vai de outra live depois. Passa voando. Quando a gente está conversando sobre essas questões e com tanta participação bacana que a gente teve hoje, gente, passa obrigada. voando. Foi tão bom, tão necessário isso. Então, deixa aí o seu recado e depois deixa já o seu contato para o pessoal te contactar. Gente, empatia não é reciprocidade, tá? Então, o que acontece? O autista, ele às vezes não vai te retribuir aquilo que você oferece. E você, com a sua sabedoria e com o seu coração aberto, vai proporcionar para ele uma qualidade de vida melhor, sem esperar nada em troca. Eles não conseguem, muitas vezes, retribuir isso com uma fala, com um beijo, com um abraço. Eles são considerados frios, mas são pessoas que precisam do seu carinho, da sua atenção, do seu olhar. Eu me emociono porque crianças precisam desse olhar, gente. É urgente esse assunto. É urgente o adulto olhar para o desenvolvimento infantil. E eu espero que vocês, a partir dessa live, façam isso, compartilhem muito esse assunto. Vamos transformar a realidade dessas pessoas. Eu sou a Lucilanda Lima. Você me encontra no @Lucilanda Lima, neuropsicopedagoga. Não, e é maravilhoso a gente poder abrir esses canais de discussão, porque, na verdade, as coisas só vão começar a mudar quando a gente começar a fazer a nossa parte, né? Às vezes a gente fica esperando outras pessoas, ou o poder público, ou culpabilizando os terceiros porque as coisas não acontecem, mas a gente pode começar. E como que a gente começa? Divulgando, falando, vendo uma live dessa e mandando para quem a gente sabe que precisa, né? Muitas vezes você já vai estar fazendo um grande bem. Por mais que não pareça, né? Então, o intuito é esse. Foi um prazer novamente falar com você. Muito obrigada. Maravilhosa, como sempre. E eu quero sempre manter esse contato para a gente vir falar não só sobre o autismo, mas tantos outros transtornos que existem, que permeiam aí a nossa prática pedagógica, a nossa vida em sociedade. A gente precisa disso. Muitas vezes é cansativo, a gente está trabalhando o dia inteiro, mas quando vem de encontro às nossas necessidades, né, o pessoal gosta bastante, porque realmente a gente tem a necessidade de saber mais para poder saber lidar no nosso dia a dia.
muito obrigada pela sua disponibilidade. Ela é uma pessoa, gente, extremamente disponível. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem perguntar algum caso pessoal, pode perguntar que ela responde no Instagram. Isso é muito bacana, porque é para além, né? Sim. Muitas vezes é uma utilidade pública mesmo, né? Se a gente... eu também penso dessa forma. Queria agradecer imensamente esse público que nos acompanhou do início ao fim, todas as pessoas que participaram, todas as pessoas que comentaram, que deixaram aí seu ponto de vista, suas dificuldades, né? A gente não consegue falar de todo mundo, mas à medida que foi dando aqui, a gente foi falando, e eu queria agradecer muito vocês. Dizer que o Bem Carla volta segunda-feira que vem. Não percam, a gente vai falar sobre terapias holísticas maravilhosas. Então, mulheres, me acompanhem semana que vem, que vai ser babado também, porque aqui a gente fala de vários assuntos. E semana que vem nós vamos falar desse cuidado, né, desse autocuidado que nós, mulheres, devemos ter conosco mesmo. Então, eu espero vocês. Beijo, Lucilanda, fica com Deus, boa noite e até a próxima, hein? Tchau, gente. Fica com Deus.